Santos irmãos e irmãs, eu estou fora do lugar. Pregar sobre fé sem fronteiras não devia ser para mim, devia ter convidado minha mãe, Dona Ilka, 91 anos, diaconisa batista. Aí os irmãos teriam o que aprender sobre fé sem fronteiras. Eu estava lendo um texto que escrevi sobre minha mãe. Minha mãe toda a vida foi feirante. Minha mãe tem 91 anos. Esses dias a TV da regional foi lá entrevistá-la porque a Igreja Batista fazia 60 anos. E minha mãe, o cara falou: a senhora trabalha na televisão? Ela disse: não, eu aprendi que a gente não deve ter medo de falar de Jesus em lugar nenhum. Primeira vez que falou na televisão. Aí me lembrei que minha mãe, trabalhando no mercado, chegou lá um moço de São Paulo com sua mãe, assim, sabe? Quando esse povo saiu do interior e foi para São Paulo, e eles prosperaram e voltaram bacana, você sabe até no jeito de andar, que o cara é bacana, sabe que a roupa que a dona usa, ela é bacana, e sabe que o perfume dela é outra coisa. Tem aqueles outros caras que veio do interior, e talvez você foi um desses, voltou para sua cidade com um rádio no ouvido para dizer que você veio da cidade. Tinha uns caras lá que andavam na rua assim. Aquele homem tinha se tornado um médico famoso em São Paulo. Essa senhora foi lá e disse assim: eu quero falar com você, meu filho, que é Dona Ilka. É aquela que eu te falei a vida inteira, que quando nós não tínhamos nada e estava tudo doente, ela ia lá, levava uma feira, orava por nós e dizia para mim: a senhora confie que Jesus vai abençoar a senhora e seus filhos. A senhora não desanima, porque os olhos do Senhor estão sobre a senhora. E a gente estava nos piores dias da nossa vida, essa mulher ia lá todo sábado orar com a gente. Então, eu suspeito que o desejo do Ebenezer não se cumprirá comigo, que é: você vai esticar a sua fé. Acho que tem muita gente sentada aqui que poderia estar melhor. Eu vou falar de um texto da Bíblia, gente, sobre Pedro, que vocês conhecem ele melhor do que eu, não é? Então eu quero que você abra comigo Lucas 5. Há encontros com Deus que viram um momento que vira a vida da gente. Talvez esse congresso Deus possa dar uma mexidinha em você. Assim, eu sei tudo sobre isso, mas não era isso, era aquilo. O que valeu foi o negócio ter queimado, glória a Deus. O que valeu foi só isso, porque eu vim afiado na tecnologia, eu vim. Falei: cara, Ebenezer vai surpreender, cara. Ebenezer é fora da curva, inteligentaço, aquilo eu estou lá de olho para notar o que é. É culto no interior, louvado seja Deus. Ei, quem é pastor aqui, levanta a mão. Pastor, levanta a mão. De vez em quando você sabe que não tem esse negócio lá. É só no Hagai. E os crentes, você traz, eles chegam lá e enchem sua paciência. Isso aqui não é igual ao Hagai. Aí agora você chega lá e volta assim: aqui é igual ao Hagai. É normal. Glória a Deus, hein? Vamos lá honrar uma tradição presbiteriana. Fica em pé e vamos ler a Bíblia. Lucas 5, de 1 em diante. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, o famoso mar da Galileia. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Repete comigo: lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vá a águas mais profundas, faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar.
Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Senhor Jesus, nosso amado Salvador, e nós precisamos ser matriculados na escola da fé mais uma vez. Obrigado, porque mesmo uma e outra vez a gente tendo que repetir certas matérias, o Senhor não desistiu. Louvado seja o Senhor. Continue, Senhor, me guiando, nos guiando nessa escola da fé. Em nome de Jesus. Amém. Que noite, hein, Simão? Que noite. O cara trabalhou a noite inteira, pescador diplomado, não pegou nada. Desceu do barco, puxou suas redes, pedaço de sapato, pedaço de peixe, umas pedregulhos naquelas redes, encostou seu barco. Diz um escritor que talvez naqueles dias mais de 4.000 barcos pescavam ali naquele lago de Genezaré. Pois o vizinho dele, o carpinteiro, que já estava ensinando umas coisas diferentes lá. A multidão atrás dele. Folgado o carpinteiro, entrou no barco do Simão, pediu licença não. Entrou no barco do Simão e falou com ele: empurra seu barco ali para mim. Legal, hein? O pastor entrou no seu carro, no estacionamento, ligou o carro. Irmão, enquanto Jesus está ensinando, Simão está lavando as redes, porque ele interrompeu ele lavando as redes. Lavando as redes, escutando, lavando as redes, escutando, lavando as redes. 8 horas da manhã, lavando as redes. 9 horas da manhã, lavando as redes. Já acabou, 10 horas da manhã, o cara não sai do barco. Aí o Senhor disse assim: Simão, entra no barco, vamos ali mais no fundo ali. Joga a sua rede. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, é assim. Simão disse: Senhor, eu não sei o que Jesus pregou naquela hora, naquela manhã. Ele falou que ele era a ressurreição e a vida, ele falou que era o bom pastor, ele falou que se creres verás a glória de Deus. O que é que ele falou? Eu não sei. Ele falou umas coisas que o Pedro se sentiu estimulado a jogar sua rede. 10 horas da manhã. Ele disse: eu vou jogar por causa de tua palavra, porque uma hora dessa não tem peixe. Ó, o susto, gente boa. Começou a forçar, o cara bateu para lá e bateu para cá, os peixes só puxaram o barco. Vem, João, ajuda, Tiago, ajuda. E outra coisa, o barco está pesado porque Jesus não saiu dele. Tem peso maior ainda. O texto não é sobre Pedro, o texto não é sobre fé, o texto é sobre a divindade de Jesus Cristo. O texto é sobre Jesus, a Bíblia é sobre Jesus, a Bíblia não é sobre os homens grandes de Deus, porque Deus só trabalha com gente
igual nós. Cada figura. Deus só trabalha com material de segunda, para fazer coisa de primeira. E quando faz de primeira, a glória não é para o cara, a glória é para ele. Louvado seja o Senhor. E o dia que o cara te elogia e você fala assim, pense na sustância. Prepare, gente, para ver o que vai lhe acontecer. O Pedro recebeu a revelação que aquele carpinteiro, ele era um mestre excelente, mas ele estava diante de Deus, porque só Deus pode ensinar daquele jeito, só Deus pode realizar aquele milagre, e só Deus pode revelar quem ele é. Ninguém conhece a Deus por sua inteligência, o evangelho é revelado. Por isso que nós podemos pregar à vontade, cada pregador pica-fumo presente. Ou porque tem dia que a gente embola as marchas, eu não é. Você já teve num culto que ele não foi nem para frente nem para trás? Quem já teve? Levanta a mão assim. Quem já teve num culto que você teve embora de ir embora, teve vontade de ir embora, mas não foi porque estava sentado na frente? E você ficou o tempo inteiro reclamando, dizendo, meu Deus, o que eu sentei aqui na frente? Devia ter sentado lá atrás, porque eu podia fingir que é no banheiro, o que eu estou fazendo aqui na frente? E o cara está se esforçando para falar qualquer coisa e a gente lá xingando o cara. Você não já teve assim? Não, eu já tive lá na nossa igreja, com um da minha equipe pregando e eu no púlpito perguntando o que eu estou fazendo aqui. Depois pedi perdão ao nosso pastor. Olha, você não pode misturar as coisas, que é, pregadores, você tem uns que você gosta e tem outros que você não gosta. Eu sou assim também. Isso não significa que os que você não gosta não tem palavra de Deus para você. É que você, para aquele, fechou o ouvido. Aí você ficou surdo, aí ele não fala. Então, quando não fala, você perdeu. Já lhes contei que eu fui num culto assim? Pense num culto mega, plus, power pentecostal. Eu fui levar uns amigos para ver. E eu falei assim, se o culto for bom, ó, a carne. Se o culto for bom, vou dar uma oferta bruta. Aí, irmãos, pense num sujeito presbiteriano que tem horror a certas coisas. Diga para o seu irmão que ele é lindo. E eu sentei separado dos meus amigos. Nós não conseguimos lugar para todo mundo, sentou um atrás, o outro aqui, o outro aqui, o outro aqui, eu no meio. Aí cantava, diga para o seu irmão como ele é lindo. E cantou, e mandou falar lindo, sei lá quantas vezes. Aí, irmãos, veio a oferta. E o cara falou assim, você é ladrão. Eu falei, não sou. Ladrão. Está roubando o dízimo do senhor. Ladrão. Eu falei, não sou. Ladrão, e agora você vai dar tudo que tem no bolso. Eu disse, não dou. E aí, irmãos, veio a palavra. E o cara pregava assim, exemplo, não lembro o texto. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Como os irmãos ouviram, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A Bíblia é muito clara, irmãos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Irmãos, que texto profundo. O Senhor é o meu pastor. Ô, gente boa, meia hora só isso. Aí nós saímos. Quando nós saímos, eu falei com os caras assim, estava tão irritado, que eu falei assim, que culto, hein? O primeiro cara disse, maravilhoso, Jeremias. Maravilhoso. Eu estava tão derrubado, tão ruim, que quando os irmãos ministraram, você é lindo. Eu escutei a voz de Jesus falando, você é lindo, você é maravilhoso, eu te amo.
Um outro nem deixou terminar e disse: Jeremias, quando o cara falou ladrão, eu falei: eu sou mesmo, eu não estou dando dízimo, eu estou escondendo, Deus me achou, Deus me pegou, tem 6 meses que eu não dou um real naquela igreja, ladrão, Deus me falou, Deus me repreendeu. E o outro disse assim: eu, muquirana, avarento. Quando o cara falou: dê tudo que tem no bolso, eu dei tudo que tinha no bolso. Eu nunca tinha tido essa experiência com Deus. E chorando. Aí o outro disse assim: Jeremias, me abraçou, quero te agradecer porque me trouxe desse culto, meu irmão. Como eu precisava de sentir no meu espírito que o Senhor é o meu pastor. Aí eu comecei a chorar. E eu falei: Senhor, a água da vida derramou ao meu redor e não caiu em cima de mim. Caiu ali, caiu lá, caiu acolá, caiu ali, e não caiu em cima de mim. Eu falei: Senhor, ministra para mim. Toda vez que eu for num culto, se o Senhor estiver procurando me acha. Me acha. Se o Senhor estiver só procurando me acha, Senhor. Achou o Pedro lavando as redes. Então, eu quero repartir 7 coisas que eu aprendi aqui sobre como é que envolve a fé. E se não der tempo, problemas seus. Entendeu? Já queimou o negócio ali, queima aqui também, não tem problema nenhum. Uma aguinha aqui, né, irmão? Primeira verdade sobre a vida de fé. Fé para viver as rotinas da vida. A Bíblia não ensina sobre fé, mas ensina sobre rotina. Esse texto é trabalhar a noite inteira, não pegar nada hoje, desembarcar e lavar sua rede. É todo dia isso. Tem dia que tem muito peixe, mas hoje não tem nada. É desembarcar, tirar os peixes, lavar a rede. Desembarcar. Rotinas da vida que você tem. E olha, rotina sem preguiça. Porque o Pedro poderia dizer: não peguei nada, depois tarde eu volto aí e lavo esse negócio que eu só vou pescar de noite mesmo. Gente que adia o que tem que fazer por preguiça. Muita gente presente aqui. Estou igual o pregador da história que eu contei. Gente que faz a rotina sem reclamar. Por que eu sei que o Pedro não murmurou? Porque quando Nosso Senhor pediu para ele empurrar o barco, ele não falou nada. E ele foi lá, empurrou, voltou a lavar a rede. Fazer a rotina, gente, sem murmurar é tenso. Meu pastor, visitar aqueles crentes seus, pensa numa coisa boa. Alguns crentes. Ô irmão, eu tenho dó de você. O irmão ovelha. Todo domingo escutar o mesmo cara, é por isso que você enche ele dizendo assim: porque o Ebenezer, ele vai para a internet, o Ebenezer, ele fala até... Rotinas da vida. Eu dei risada e orei por uma mãe. A mãe veio me abraçar alegre. Eu não pude vir no Hagai 2 anos atrás, porque eu estava grávida e meu neném estava pequeno, e agora meu neném fez 1 ano. É o primeiro Hagai do meu filho. Oh, parabéns, mamãe. Eu falei: a nova geração será melhor, futuro conselheiro do Hagai, se Jesus não voltar. Mas eu fui orar por aquela mãe. Pensa numa coisa que dá um trabalho. É um menino de 1 ano. Ai! Pensa num trem irritante. Um menino de 1 ano. A mulher nem tem mais tempo para o marido. O marido tem tanta raiva desse menino certas horas, que quando o menino chora, ele ainda belisca esse miserável que roubou minha mulher. Ou você nunca passou por essa experiência? Sobrou um dia maravilhoso lá para o casal,
E o negócio entusiasmou, o menino já dormiu, aleluias! E aquela música da Cassiane, 500 graus de puro fogo e poder, é fraco. É fraco. E o negócio vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando, quando já está todo mundo sem roupa nenhuma. É direto isso, gente. Quem é pai e mãe aqui, levanta a mão. Vocês têm capítulos melhores do que esse. A rotina de todo dia, de fazer as mesmas coisas, e de seguir crendo que perto está o Senhor, e de seguir fazendo para a glória e honra do nome do Senhor. Deus nos encontra nas rotinas que nós temos que desenvolver todo dia. Ninguém tem a vida assim, relâmpagos e trovões, aleluia, relâmpagos e... Ninguém tem a vida assim. A vida nossa, ela é mais assim. Conta uma história de fé aí. Não tem não, irmão. É porque você não olhou. Eu li uma história de que o filho cavalgou o dia inteiro. Quando ele cavalgou, o cavalo tropeçou, virou ele o cavalo. Ele chegou e disse para o pai, pai, glória a Deus, uma experiência maravilhosa de fé. O cavalo tropeçou, caiu em cima de mim, nós rolamos, nem o cavalo machucou e nem eu machuquei. E o pai disse, louvado seja o Senhor, meu filho, tive uma experiência de fé, cavalguei o dia inteiro, o cavalo não tropeçou, eu não caí, fui e voltei em paz, louvado seja o Senhor, uma experiência de fé. Você devia lembrar disso, que nas rotinas da vida, o Senhor é quem nos sustenta. Nas rotinas da vida, é o Senhor é quem nos leva. Nas rotinas da vida, é o Senhor é quem nos ajuda a fazer tudo sem murmuração, nem sem brigar com os outros. Segundo aí, uma vida de fé. Isso Pedro fez com Jesus, e isso eu fiquei assim, emocionado. Prepara-se para as boas oportunidades. Lave sua rede, meu irmão, porque quando Deus pedir para você lançar, ela está pronta. Se Ele nunca pedir, está lavada. Ah, se Deus me avisasse que Ele ia pedir para jogar a rede, eu tinha lavado. Eu era aluno no seminário, pensa num carro ruim de hebraico. Pior. O professor chegou na sala e disse assim, um voluntário para minha aula de hebraico, para dar aula de hebraico. Vou fazer umas perguntas. 23 alunos, ninguém. Ele disse, um voluntário. Eu falei, eu. Aí a turma caiu na risada, já sabia que eu era ruim. Aí fui lá na frente, e ele disse, preparado, Jeremias? Preparado. Esse não é um teste sobre hebraico, disse o professor. É um teste de liderança. Líderes precisam ter iniciativa. Jeremias, você não quiser, não precisa frequentar minhas aulas, você está aprovado na minha matéria. Olhei para a nossa turma lá e ó. Prepare sua rede, gente boa. Prepare sua rede, que qualquer hora dessa Deus pede para lançar. E se não pedir nunca, você fica tranquilo também. Porque essa conversa que Deus precisa de você, Deus precisa de mim, você tem o privilégio de participar. Se você não participar, ele chama outro e beleza. E Jesus falou com os fariseus assim, vocês estão chamando filho de Abraão? Ó, vou dar um susto nos vocês. Não vou fazer não. Já pensou? Jesus dá um susto no fariseu, pega e fala com a pedra assim, vira filho de Abraão. Aleluias, glórias, aleluias, glórias. Mais um filho de Abraão, vocês querem ou não precisa? Você, meu irmão, precisa estar pronto para as oportunidades de Deus. E se você não preparar enquanto ninguém está cobrando, Deus vai ter uma oportunidade e você diz assim, podia ser eu. Eu falo com os pastores novos e com os líderes novos e com toda pessoa que eu conheço. Memorize a Bíblia,
pense na Bíblia, leia grandes porções da Bíblia. Todo crente devia parar de brincar com o Salmo 119 e pegar um sábado e ler os 150 salmos. E pegar um dia e tentar ler o Novo Testamento inteiro, ou ler o Novo Testamento inteiro. Esse é o livro da sua vida, esse é o livro que você crê. Você sabe que a Bíblia não foi escrita em versículos e capítulos. Capítulos foi dividido no ano 1200 e versículos no ano 1551. Dá um Google aí que você acha os detalhes. Não agora. Então são porções da Bíblia. Aquela conversa assim, qual é o centro da Bíblia? João 3,16 não existe. Na cabeça de Deus, não. O cara fez um bom serviço, ajudou demais. Atrapalhou também, de vez em quando a gente perca o versículo e faz assim, Senhor, fala comigo. Ô gente, mas Deus é Deus, Deus faz do jeito que Ele quiser, dá licença. Ele não pode fazer a pedra virar o filho de Abraão, Ele pode pegar uma bobagem desse tipo e falar também com o seu coração, e daí? Não enche não, não deve ser todo dia, hein? Nem toda hora, nem toda semana, mas de vez em quando uma angústia. O pastor estava com toda mudança em cima, estava sendo convidado para ir para uma cidade do Belém do Pará. Aí chegou o telegrama dizendo, nosso conselho cancelou o convite, já tinha perdido a igreja, já tinha pedido, já estava com a mudança no caminhão. A mulher dele começou a chorar, e agora? Nós não temos para onde? Nós não vamos ficar aqui, nós não vamos para lá. E o pastor entrou no quarto e jejuou, orou, chorou aos pés do Senhor. Oh Deus! Levantou de lá e falou com a mulher, faça um café. Nós vamos mudar para Natal. Ela disse, o que é isso? Nem gente de Natal nós conhecemos. Ele disse, o Senhor me falou, Natal. Passados uns 20 minutos, desce um homem de um carro e disse, reverendo, eu sei que o senhor tem um convite para Belém, mas nossa igreja de Natal precisa do senhor. Que conversa foi essa? O pastor abriu, rodou o dedo e leu lá. Não tem nada a ver. O ímpio floresce na sua terra natal. História verdadeira, esse homem foi meu pastor. Ele me pastoreou. Eu fui auxiliar dele. É só Deus. É só Deus. Aí deu um discernimento. Eu estou recomendando que você faça. Quem acha que eu estou recomendando que você faça, levante a mão. Eu vou pôr você de joelho aos pés do Silvado. É cada coisa, fala sério. Vida de fé, irmãos, para estar pronto. A gente nem sempre está pronto se o Senhor não nos preparar. É o Senhor quem move a gente, é o Senhor quem desperta a gente, é o Senhor quem fala no coração da gente. Vamos, Jeremias. Vamos mais cedo para você fazer uma oração, meu filho. Não estou com vontade. Jeremias, vamos lá. Eu não quero orar agora. Pastor de 35 anos na mesma igreja. Já orei a vida inteira. Jeremias, vamos lá, gente boa. É mesmo, é? Ô, gente, toda vez, ainda bem que um dia desse, acho que foi o C.S. Lewis que eu li, que tirou uma culpa de cima de mim. Que ele disse, biografias, você deve ler com atenção. Que a biografia, você pode querer ser aquele cara, quem que lê a vida de Whitefield e não sente assim, um fracasso na pregação? Quem que lê George Miller? 4 horas orando? Você já ficou 4 horas orando? Eu falei, um dia eu vou ficar de joelho 4 horas. Irmão, deu aqueles eternos 20 minutos, eu levantei e já deve ter passado 1h30. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Se começar 4 horas eu vou caminhar. E vou orar enquanto eu caminho. Prepare. Obrigado, filha. Terceiro, irmãos, uma vida de fé expressa em generosidade. Eu fico emocionado quando Pedro larga a rede e oferece o barco a Jesus. Me empresta seu barco? Agora! Agora! Vou ajudá-lo! Deixa comigo!
Meu vizinho carpinteiro agora também ensina, e eu sei que ele ensina bem. Que privilégio! Será que ele pensou isso? Não sei, o texto não fala. Expresse generosidade. Folgado, ele podia ter brigado com o Senhor Jesus, que não era ainda para ele o Senhor Jesus, falou: folgado, meu barco, por que não entrou no outro? Folgado, hein, Zé? Que tem uma turma folgada, tem. Na igreja tem uns folgados. Todo lugar tem uns folgados. Tem uns que chupam o sangue da gente. Expresse generosidade. Veja se você compreende que o que Deus te deu é para abençoar milhares. Tudo que Deus te deu não é para você. Tudo que Deus te deu não é só para você e sua família. Tudo que Deus... Isso não é coisa de conversa de missionário, não. Isso é conversa para todo mundo que diz que um dia se rendeu a Cristo. Tudo que Deus lhe deu é para ser uma bênção para todas as nações. Como é que eu vou operar isso? Fala com ele, gente. Eu não tenho esse negócio detalhado para você, não. Eu não tenho nem para mim. Quarto, uma vida de fé encara as desilusões. Trabalhamos a noite inteira e nada. Desiludido hoje, viu? Talvez você tenha chegado aqui desiludido, hein, irmão? A gente desilude, e o povo desilude a gente. O ano passado eu não vim, irmãos. Fui operado de apendicite. Fui no médico sentindo uma dor, o médico apertou. Sentindo não. Como é que é os doutores aqui? Sabe, aperta o cara assim. Soltou o cara, os caras tiveram, o cara sobe na parede. O cara apertou. Falou: vamos fazer uma tomografia? Vamos. Faz ali embaixo, o senhor já está de jejum? Fui lá, fiz a tomografia. Volta aí no outro dia. No outro dia eu voltei e falei: a dorzinha está aí. Ele olhou assim, pegou o telefone. Hoje, 4 horas. Beleza, estou certo. O senhor fica aqui já, que o senhor vai ser operado às 4 horas. Eu falei: que é isso, doutor? O senhor já viu falar no Haggai? Tem uma conferência, doutor. Ele disse: 4 horas o médico pode lhe atender. Se eu deixar você sair daqui, eu sou irresponsável. Outra coisa, eu sei que o senhor é pastor, o senhor deve andar bem lá em cima. Porque o senhor devia estar morto, seu apendicite está supurado, e ele deu uma encapsulada que aguenta o senhor até hoje. Liguei para minha cardiologista e falei: doutor, operar. Ela disse: vem para cá. Liguei: Claudinha, arruma a roupa, operar. Doutor, operar. Não pode ser às 3, não? Ô, gente, o hospital estava tão cheio, que eu internei às 4 horas da tarde. Era meia-noite quando eles me chamaram para operar. Aí eu ainda vi a moça falando assim: o paciente está estável. Falei: não é pela ordem que o cara chega aqui. Irmãos, quando foi perto da meia-noite, uma pessoa amiga conseguiu entrar lá onde eu estava, porque tinha um contato lá para saber como é que eu estava. Só que esse homem entrou, gente, e eu não estou sabendo de nada. Veio e falou comigo assim: ai meu Deus, o que eu fiz? Saiu lá fora correndo, não estou sabendo de nada. Falei: faça uma oração antes. Esse santo varão estava entrando dentro do bloco e ouviu falar assim: nós estamos perdendo o cara que foi operado de apendicite. Nós estamos perdendo. Supurou e nós estamos perdendo. Ele nem acabou de entrar, ele voltou e abraçou a Cláudia e falou: irmã Cláudia, a senhora está preparada? Cláudia disse: sempre. Ele disse: Cláudia, o médico disse que ele teve que abrir, era laparoscopia, mas se ele teve que abrir, o pastor está todo aberto. Vamos orar. E mandou um zap para uma turma. Assombrou nossa igreja foi toda para o hospital. Eu não estou sabendo de nada. Aí Cláudia falou com ele assim: não é meu marido.
é outra pessoa. I'm just a nobody, trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. E veja. Ever since you Por read. isso que quando o homem entrou, ele disse: meu Deus, o que eu fiz? Depois, ele ficou tão constrangido comigo, eu falei: meu irmão, você fez uma bênção. Eu acho que nossa igreja não curou tanto pela minha cirurgia antes. Porque quando você avisou nossa igreja, convocou todo mundo a orar. Onde você tiver, ajoelhe e ora. Onde você tiver, ajoelhe e ora. Onde você tiver, nosso pastor está na mesa de cirurgia. Eu nem que tinha entrado. Mas Cláudia não deixou que aquele impacto entrasse no seu coração. Você tem que ir mais leve na vida. A sombra é fácil não. Fala com seu vizinho aí, era outra coisa daquele culto que eu estou te contando, eu vou fazer agora. Fala com seu vizinho aí, não assombra não. Fala com ele aí. Não assombra não. Não assombra não. Pedro, é isso que vai ser a vida de Pedro inteira, irmãos. Quinta verdade. Uma vida de fé é uma vida de obediência à palavra de Deus. Você não terá sempre uns streamlinks, gente boa, na vida de fé. Estou sentindo. Presbiteriano, então, para sentir, gente, é difícil. Um homem chegou lá e disse assim: pastor, eu vim aqui porque diz que o senhor revela. Diz que o senhor é o único pastor presbiteriano que revela. Eu falei: é? Falei: é, o senhor podia revelar o que Deus está preparado para mim. Falei: primeiro, você está desigrejado. Segundo, você não está lendo sua Bíblia. Terceiro, você está cheio de dúvidas sobre quem é Jesus. Quarto, você deve estar andando numa vida errada. Ele começou a chorar e disse: o senhor revela mesmo. Tudo que o senhor falou que acontece comigo, tudo que eu falei. Falei: que revela, cara, vai ler sua Bíblia para você ver se não está tudo lá. Tudo lá. Do jeito que um crente funciona, um crente não funciona assim, gente. Obedeça, Pedro, sobre tua palavra lançarei a rede. Irmão, por onde você começa a obedecer? Pelo que já está sabendo. Você telefonar e pedir desculpa ao seu filho que você encrencou com ele? Você pedir desculpa, comece sua vida de fé fazendo o óbvio. O que Deus já falou, você não precisa aprender coisa nova. Esse grupo aqui não precisa. Irmãos, eu já sei Bíblia que eu podia ter virado um querubim. Irmão, de vez em quando eu me pego tão irritado com certas coisas que eu pergunto: que crente é esse? Que crente é esse? É graça, irmãos. A vida de fé nos leva. Eu estava dando risada pensando como é que foi que Pedro, naquele milagre da multiplicação do cesto e dos pães, que Jesus não multiplicou só pão, multiplicou cesto. Como é que foi aquilo? Eu já dei risada. Porque Jesus pegou 5 pães e 2 peixes. Aí, como é que você chama, meu filho? Luiz. Aí, Luiz, 5 pães e 2 peixes. O que você quer? Eu estou com fome. Pode pegar tudo? Pode pegar. Pegou 5 pães e 2 peixes. Quando ele olha, 5 pães e 2 peixes. Oh, minha mulher não veio, posso levar para ela? 5 pães e 2 peixes. Você conhece esse povo que vai na festa e põe um bombom dentro da bolsa? Cinco pães e 2 peixes. Minha tia era tirar e aparecer, porque quando você saca com Deus, você não quebra Deus. Pode orar, irmão. Estica a sua fé igual o reverendo falou. Qual é o desafio que é para a glória de Deus? Obediência, gente. Obediência nos faz viver uma vida de fé. É isso que você vai ver na vida de Pedro. A sexta verdade é que Pedro tem um coração quebrantado.
Falta um coração quebrantado, que humilha diante de Deus e diz: eu sou um pecador, Jesus é divino, Jesus é verdadeiro, Jesus ressuscitou, eu não mereço. Pedro vai aprender que ele vai escrever nas suas cartas sobre a graça de Deus, mas por enquanto ele diz assim: afasta de mim. Depois ele vai descobrir, vivendo com o Senhor, que é diferente. Cada vez que você reconhece pecador, Deus está mais próximo. Cada vez que você confessa, Deus está mais junto. O pecado seu, Deus já sabe que você e eu somos assim. Se confessarmos, Ele está aí agarrado conosco, é só isso. Um coração quebrantado, irmãos. Pedro recebeu a revelação que Jesus é Deus. Depois ele falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Depois ele escreve na primeira carta que ele é a pedra angular. Depois ele escreve que ele é o grande pastor. Depois ele escreve que ele viu ele no monte da transfiguração, como de fato ele é. Mesmo assim, o Paulo, aquele substância, falou: ainda tive que repreender Pedro, que dissimulou na Galácia. Significa, irmão, que toda vida você vai precisar de um coração quebrantado. Sétima e última, para encerrar junto com o tempo: viva para agradar a Deus. Segue-me, eu vou te seguir. Segue-me, eu vou renunciar ao que precisa para te seguir. Isso não é uma palavra para missionário, irmãos. Isso é a palavra para empresário, para profissional, para dona de casa, para a mamãe que está com um filho de 1 ano. Isso é uma palavra para pastores que precisam de novo nesse congresso seguir a Jesus e não seguir sua religião, sua denominação, seu pastorado, seus próprios ideais. Segue-me. Você lê a carta de Pedro, irmãos, as 2 cartas de Pedro, fiquei emocionado demais, porque Pedro agora já tem 64 anos, possivelmente. 30 anos andando com Jesus, perseguição, sofrimento, espancamento. Pedro andou em cima da água, Pedro dissimulou na Galácia, Pedro aprendeu a tratar a mulher dele, que ele escreve para os homens, tratar sua mulher como vaso mais frágil. Você é frágil e ela é só mais frágil, embora algumas são bombadonas. Irmãos, e a carta de Pedro termina, as últimas palavras de Pedro, eu chorei hoje de tarde lendo, irmãos. Primeiro, o homem confessa sua humildade. Ele é um aprendiz, ele disse: irmãos, o irmão Paulo escreveu cada coisa que de vez em quando ele precisa me explicar. Eu não entendo certas coisas que o irmão Paulo ensinou. Difícil demais. E tem uns perversos aí que eles ficam perturbando. E ele termina, quais foram as últimas palavras de Pedro? Você lembra? As últimas palavras de Pedro? Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto você espera a sua volta gloriosa, cresça na fé. A última palavra de Pedro é que ele continua andando com Jesus, ele continua aprendendo de Jesus, ele tem 34 anos de vida de fé, vivendo as rotinas da vida, vivendo as provações da vida, vencendo, enfrentando as desilusões, ou uma hora tendo que ser repreendido por outro irmão, outra hora sendo empurrado por outro irmão, outra hora sofrendo. Dizem os historiadores que o irmão Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele achou que era muita honra morrer igual ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei se era isso mesmo. O que você vai embora desse primeiro dia desse congresso? Eu queria te fazer 3 convites. Primeiro, tente de novo, você que pensou desistir. Tente outra vez. É essa a ordem de Jesus para Pedro. Tenta de novo em cima da minha palavra. Tenta de novo. Você pode falar assim: eu nem consto no rol dos de fé. Claro que consta. Seu cavalo não tropeçou. Deu tudo certo. E você está firme. Seu menino chorou, ele te irritou, a senhora deu uns beliscão nele, mas foi dormir, se arrependeu, pediu perdão ao Senhor. Continua na caminhada de fé. Continua na caminhada de fé. O senhor tem uma igreja de 10 membros, a senhora é uma mulher que ajuda naquela igreja, que falta morrer, ninguém te reconhece.
rotina, rotina. Olha como o Hagai é maravilhoso, que pega esse povo amado. Irmãos, 3% só é tempo integral, 97% é igual aos irmãos. E o Hagai ajudando. Tente outra vez. Não joga a toalha, não. Não joga a toalha. Tenta de novo, Pedro. Tenta de novo. Segundo apelo. Renuncia àquilo que está impedindo você de ir um passo adiante. Renuncie, meu irmão. Renuncie. Foi isso que Pedro fez. Largou o barco e sua sociedade foi. Renuncie. Terceiro, irmão, continue sendo aprendiz. Na escola da fé, ninguém tira diploma. Na escola da fé, ninguém tira diploma. Na escola da fé, a gente segue adiante com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque o discipulado continua depois da sua volta gloriosa. Amém, irmãos? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Todos nós. Meu irmão, eu queria orar com os casais que estão juntos aqui hoje, que veio o casal. Podia vir à frente um minutinho? 1 minuto de oração. Os casais. Vamos começar pelos casais. Irmãos, presta atenção aos casais. Nunca zombem dos solteiros da sua igreja, por favor. Nunca digam para aquelas moças que não casaram que elas estão encalhadas, por favor. Por favor, nós somos pais, irmãos. Nós somos pais de todos os filhos da igreja, e não só dos nossos filhos. Se um dos nossos filhos fosse tratado assim, iria nos machucar demais. Sejamos nós os pais que os ajudem a romper. E eu queria pedir a você, no seu casamento é tenso, irmão, não jogue a toalha. Tenta de novo amar essa menina. Tenha paciência com esse santo varão, o famoso jaburu. Irmãos, eu fui operar de catarata. A mulher me deixou dentro de casa, a médica, 3 semanas. Eu moro no 2º andar, não tem elevador. Não podia descer a escada. Não podia carregar peso. Não podia baixar a cabeça. Fiquei igual o rato do Pavlov. Sentava ali, sentava aqui, perturbava a Cláudia, sentava lá. Pensa, 3 semanas. A rotina quase me matou na primeira semana. Aí comecei a descobrir como é que Deus trabalha com a gente na rotina para curar a ansiedade e para deixar a gente alegre no Senhor. Eu quero que levante a mão todo mundo que é casado e não veio a dona ou o sustância. Levanta a mão assim, ó. Nós vamos orar por sua família também. Todo solteiro, levanta as 2 mãos. Todo solteiro. Não, eu estou falando com o solteiro bem alto. Levanta a mão. Solteiro, viúvo, divorciado. Eu queria que você não... Levanta a mão, gente. Não tenha acanhamento de ser da igreja, por favor. Vivam a vida muito. Sem vocês, a igreja perde um brilho. Nós precisamos de vocês alegres no Senhor, felizes no Senhor, não mundanizando sua vida. E tendo paciência conosco, os casados, que de vez em quando fingem que estão mais felizes do que você. A vida é ao vivo, gente. Então vamos orar? Aí você que está sem ninguém aí, então dá a mão a quem está do seu lado. Os casais um abração uns aos outros, você dá a mão a quem está aí, para você sentir um pouco de calor na vida. Que o Senhor te console das desilusões da vida. Feche seus olhos enquanto eu vou fazer essa oração. O Senhor te console das desilusões do trabalho. O Senhor te console nas provações do cansaço da vida, sem fruto, sem ver nada acontecendo. O Senhor te guarde nessa hora de sua alma adoecer, porque você não tem aquelas experiências dos trovões. Sua vida está mais como aquele homem que o cavalo não tropeçou, e você acha que Deus nem está te olhando. Aperta o Senhor. Senhor Jesus, nosso amado Salvador,
Obrigado porque todo mundo aqui pode dizer que o Senhor está na história dele. Nos perdoe quando nós achamos que as experiências de fé que o Senhor nos deu, elas são fraquinhas. Obrigado porque o Senhor nos traz provações e nos trouxe provações, e por causa da tua bondade nós continuamos em pé, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, que o Senhor está distribuindo no coração de todo mundo ideais para que aquilo que ele tem, seus dons, seus talentos, sua família, sua empresa, possa abençoar milhões de pessoas. Senhor, eu quero pedir que a partir desse tempo aqui do Congresso do Haggai, Fé Sem Fronteiras, um novo momento da graça da fé seja derramada sobre nós. Oro pelos casais, oro pelos que têm filhos, oro com gratidão pelo Haggai, oro com gratidão pelos generosos que ofertaram com abundância, oro com gratidão porque hoje falhou a mídia, glória ao teu nome. Não é falha, é o Senhor caminhando conosco e nos ensinando contentamento, aleluia. Abençoa meus irmãos com paz, em nome de Jesus, amém.